Muito bem, meus amigos, vamos lá, quarta-feira, começamos outubro, né? Estamos aí nos últimos 3 meses do ano de 2025, dia 1º de outubro, deixamos setembro para trás e já estamos partindo aí para os últimos meses aí, né? Do ano, são 90 dias praticamente, né? Que passam voando, né? E nós já estaremos trocando presentes de amigo secreto aí, né? Porque realmente passa muito rápido. Vamos lá, começando com fatos, informações e opiniões neste dia 1º de outubro, canal que você pode participar aqui, deixando o seu joinha, clicando no joinha, né? Deixando o seu like aí e também se inscrevendo. É muito importante a sua inscrição. E você pode participar de outras formas também, né? Você pode, se tiver alguma coisa acontecendo no seu bairro aí, é só entrar em contato com a gente, nós estaremos mostrando aqui algumas denúncias baseadas, né, em fatos, porque a gente não simplesmente chega aqui e sai dizendo que está acontecendo alguma coisa sem provar nada, né? Não adianta. Até porque não vai adiantar nada, né? Ficar gritando palavras ao vento, né? Então temos que ter provas. E em relação a organizações de eventos esportivos culturais, pode mandar para nós que nós também estaremos divulgando aqui. Por exemplo, né, nós estamos falando já desde o início da semana, ou desde o final da semana passada, de que a igreja lá do Maimi, a igreja Nossa Senhora de Aparecida, está precisando de uma pintura nova, né? E está sendo organizada uma rifa porque para arrecadar, né, o dinheiro para comprar tinta para que possa dar uma renovada na pintura lá da igreja Nossa Senhora de Aparecida no Maimi. E você vai comprar os números da rifa e vai concorrer aí a 3 tapetes de crochê e um suporte de bebida. E o telefone, né, para você adquirir os seus números, né, da rifa é o seguinte, é o 67 998 61 3651. 67 998 61 3651. Entra em contato com esse número de telefone para você ligar, né? E aí já reservar, garantir os seus números para você concorrer aí a 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas para você ajudar a comunidade lá do Maimi, né? Para que a igreja Nossa Senhora de Aparecida do Maimi receba uma nova pintura. Você vai ajudar a igreja, vai ajudar a comunidade, vai deixar a igreja bem mais bonita, né, do que ela já é. Tá precisando de uma nova pintura e a comunidade está aí. E esse sempre os tipos de eventos que nós temos prioridade aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Os eventos beneficentes, né? Algo para uma comunidade, para alguém, um churrasco beneficente, um baile beneficente, né? Lá no Maimi, por exemplo, provavelmente, futuramente deve aí acontecer algum outro evento para aumentar aí, né, o apoio à igreja, e outros eventos que nós tivermos aí beneficentes, que forem seriamente beneficentes, nós estaremos divulgando aqui, tá bom? Vamos lá, começando com as informações, falar da bomba que rolou hoje, né? Que foi da detenção do Eduardo Tagliaferro lá na Itália. Só que, na verdade, a imprensa de esquerda comemorou, né? A imprensa de esquerda, que é a grande mídia, né? Comemorou antes do tempo, né? A prisão, a suposta prisão do Eduardo Tagliaferro. A Justiça da Itália rejeitou um pedido de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra o ex-assessor Eduardo Tagliaferro. A informação foi revelada hoje, né, dia 1º de outubro. Segundo o documento obtido pela imprensa, a solicitação de Moraes foi feita em 31 de julho, embora o pedido de prisão tenha sido negado. A decisão das autoridades italianas determinou a retenção do passaporte de Tagliaferro e o proibiu de deixar a cidade onde mora, hoje no sul da Itália. O perito foi encaminhado a uma delegacia na manhã de hoje e nas redes sociais Tagliaferro esclareceu que não foi preso e disse estar bem, né? Ele divulgou um vídeo depois. O advogado, depois também eu vi a entrevista dele no programa do Paulo Figueiredo, né? O advogado Eduardo Cantes, um dos responsáveis pela defesa de Tagliaferro, confirmou que o motivo da condução do perito à delegacia está relacionado a um processo de extradição. Em agosto, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil enviou à Itália um pedido de extradição contra Eduardo Tagliaferro e a Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciou o ex-assessor de Moraes por crimes supostamente praticados enquanto trabalhava no gabinete do magistrado no Tribunal Superior Eleitoral, né? De acordo com as denúncias, o perito teria cometido violação de sigilo funcional, coação no curso do processo e obstrução de investigação, né?
ou seja, eles não queriam que contassem a verdade do que estava acontecendo lá no TSE. E a PGR também o denuncia por suposta tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tagliaferro foi assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Ele atuou no tribunal de agosto de 2022 a julho de 2023, quando Moraes era presidente. E aí, desde 2022, ele vem mostrando aí em denúncias o quanto Alexandre de Moraes, o ministro do STF e do TSE, perseguiram pessoas nesse período aí, né? De forma inconstitucional, de forma ilegal, né? E hoje ele foi conduzido, mas não foi nada demais, né? De acordo com o Tagliaferro. Teve que se apresentar sim à polícia, mas era até para notificá-lo, né? Da situação do pedido de extradição do Brasil, mas a justiça italiana negou, né? Eduardo Tagliaferro, que é ex-assessor de Alexandre de Moraes, que fez denúncias graves, está fazendo denúncias graves sobre a existência de um tribunal paralelo para perseguir opositores políticos, ele foi detido na Itália hoje, mas a justiça impôs uma nova derrota ao ministro Alexandre de Moraes. Vale lembrar que o ministro Moraes esteve em Roma antes de Carla Zambelli ser presa. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou que sem a aprovação de uma anistia geral e restrita, a direita será barrida do mapa das eleições de 2026. Eles querem mais dinheiro. No Congresso, a Comissão Mista de Orçamento aprovou um aumento do fundo eleitoral de 4 bilhões e 96 milhões em 2026. Aí eu estou fazendo um resumão aqui do que foi, mas na verdade, do que foi o dia de hoje. Mas na verdade, Eduardo Bolsonaro meio que fez uma profecia sobre o Alexandre de Moraes, né? E o que o Eduardo Bolsonaro falou, né, lá no início, quando era motivo de chacota ainda, quando foi chamado de fujão, né, de bananinha, né, o pessoal tirava onda, hoje já não tira mais, né? Mas naquela época ele disse que o império do STF iria ruir e, pelo que parece, começa a ruir, né? O Tagliaferro, que foi assessor, né, do TSE lá na época de 2022, né, para ser mais exato, para ser mais preciso na informação, foi de 2022, de agosto de 2022 a julho de 2023. E agora ele está denunciando todas, né, as barbaridades e as perseguições a opositores políticos que era promovida pelo TSE, pelo então ministro Alexandre de Moraes. E falando ainda, né, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, né, autorizou que um grupo de oração se reúna na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar, e a decisão foi publicada hoje, dia 1º de outubro. Em sua manifestação, Moraes destacou que a Constituição Federal assegura que todos os presos provisórios ou definitivos têm o direito, né, à assistência religiosa. Por esse motivo, afirmou não haver impedimento legal para o deferimento do pedido apresentado pela defesa. Só que é o seguinte, dias atrás ele havia negado isso aí. Queira ou não queira, o STF e o ministro Alexandre de Moraes, eles estão pressionados, né? Eles estão pressionados. Ele está muito pressionado e tem mostrado que tem recuado devagar, mas tem recuado. Quer mostrar força, mas tem recuado. Está sentindo o efeito da situação, a coisa vai pegando, né? E ali porque ele não está fazendo favor nenhum. Isso é direito, ele não está fazendo favor nenhum. É igual no caso do Daniel Silveira, né? Há muito pouco que se comemorar no caso do Daniel Silveira, e isso inclusive eu disse ontem, e depois o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, ele falou praticamente isso que eu falei, né? Não há muito o que comemorar, porque a prisão foi ilegal. A prisão do Daniel Silveira foi ilegal. Então, né, nessa situação também não há o que se comemorar em relação a essa permissão aí. Tanto é que ele diz ali, ó, o ministro, ele fez um estranho alerta, né, ao advertir que o benefício não pode ser utilizado como forma de ampliar as visitas permitidas ao ex-presidente. Aliás, que já tinha essa prisão domiciliar já tinha que ter acabado. Segundo o ministro, o grupo de orações, entretanto, não pode ser utilizado com desvio de finalidade, acrescentando diversas e distintas pessoas como integrantes somente para a realização de visitas não especificamente requeridas.
foi o seu alerta. De acordo com a autorização, 16 pessoas estão habilitadas a participar dos encontros, que incluem a presença de Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e as reuniões deverão ocorrer semanalmente dentro da residência do ex-presidente. Isso aí não é um favor que ele está fazendo, né? A prisão domiciliar, a própria prisão domiciliar, hoje ela já é ilegal. Ela é ilegal, né? Então não há muito que se comemorar. Agora, há coisas a se notarem. Ele está afrouxando, aos poucos, mas está, né? Está afrouxando o todo-poderoso Alexandre de Moraes. Isso pode ficar ainda pior, né? Pode ficar pior. Ontem o governo dos Estados Unidos, a informação de que o governo dos Estados Unidos está analisando a possibilidade de estender a aplicação da lei Magnitsky a outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Além de Alexandre de Moraes, que já foi sancionado, né? E a informação foi confirmada por interlocutores com acesso direto às autoridades americanas responsáveis pelas sanções. Pelo menos 2 magistrados da Corte Brasileira estão sendo considerados para novas medidas restritivas pelo governo Donald Trump. E segundo fontes que atuam junto à administração americana, ministros que manifestam apoio público a Moraes podem se tornar alvos de sanções. E os nomes mais fortes, né, que estão aí mostrando esse apoio, né, são os nomes dos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino, que teriam sido sugeridos, né, ao governo dos Estados Unidos por serem conhecidos por suas manifestações em defesa do ministro já sancionado Alexandre de Moraes. E interlocutores afirmam que os 2 magistrados poderiam ser enquadrados no entendimento do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, por supostamente apoiarem o que as autoridades dos Estados Unidos consideram violações dos direitos humanos atribuídas a Alexandre de Moraes. As mesmas fontes ressaltam que ainda é prematuro fazer uma análise definitiva sobre o cenário atual. Além das sanções contra a esposa de Moraes, os Estados Unidos também revogaram o visto de 7 autoridades brasileiras. Entre elas estão o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, em recente café da manhã com jornalistas, declarou que aguarda o resultado das conversas entre Lula e o governo Trump sobre esse assunto. E a medida mais recente adotada pelos Estados Unidos foi a imposição de sanções à advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Em resposta, o magistrado declarou que tais ações não apenas contrastam com a história dos Estados Unidos da América de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violentam o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Moraes também afirmou que a independência do judiciário, coragem institucional e defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros, que não aceitarão coações ou obstruções do exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro. Acontece que realmente eles são, né, violadores dos direitos humanos, Alexandre de Moraes e os seus apoiadores, né? E as sanções estão vindo. E pode atingir mais 2 ministros do STF, nesse caso seriam Gilmar Mendes e Flávio Dino. Isso num primeiro momento, né? E a gente vai voltar a falar do Tagliaferro, porque o Tagliaferro fez, depois das entrevistas, né? Ele fez importantes entrevistas, deu importantes declarações, né? E ele, numa dessas declarações, o perito Eduardo Tagliaferro, perito criminal Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou que entregou aos Estados Unidos documentos que embasam suas denúncias contra o magistrado. E a afirmação foi concedida hoje para o jornalista Paulo Figueiredo. E ele disse já ter entregado documentos nas mãos de autoridades americanas. E disse que isso não tem fim, não tem prisão que me segura. E para o Paulo Figueiredo ele disse o seguinte: podem me matar, que isso não vai parar mais. Tagliaferro afirmou que viajou à Itália por ter passaporte italiano e à época de sua saída do Brasil não havia tempo hábil para obter o visto norte-americano. Segundo ele e sua esposa, sua filha não têm o visto, né? Uma questão burocrática. E Tagliaferro afirmou que a justiça italiana ainda desconhece o caso pelo qual é denunciado, inclusive o crime que Moraes atribui a ele, né? Não vai ser extraditado para o Brasil, essa é a verdade. E daqui a pouco, antes eu vou falar dos nossos
parceiros comerciais, e depois eu vou voltar para falar do 8 de janeiro, que já chegou aos parlamentos europeus, né? Então, essa história aí, né, de violação dos direitos, né, de direitos humanos, violação de direitos humanos, isso aí vai longe, né? E já está chegando aí nos parlamentos europeus. Mas vamos falar lá dos nossos anunciantes, dos nossos parceiros comerciais, por exemplo, a Coop Home Office, que vem conosco aí desde do dia 7 de abril, está conosco aí, graças a Deus, né? Esse pessoal tem nos dado apoio aqui, porque no canal independente é bastante complicado você permanecer, né, sem o apoio do empresariado local. Então, nesse caso, né, a Coop Home Office, que vem com um projeto interessantíssimo para Ponta Porã, um empreendimento moderno, arrojado, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. A Coop Home Office, né, convida você a vir morar, empreender e ser feliz no prédio da Coop Home Office em Ponta Porã. É a Coop, né, incorporadora e construtora, que tem esse prédio sendo levantado em fase de conclusão, ali na rua Deputado Aral Moreira, do quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E você pode conhecer esse maravilhoso empreendimento ali na frente no nosso plantão de vendas, que fica localizado na frente, né, de onde o prédio está em fase de conclusão. Ali mesmo na rua Deputado Aral Moreira, você vai entrar no prédio do supermercado Bom Gosto e antes de ir para o segundo andar, ali no térreo, você já vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office, e ali pela maquete você vai entender perfeitamente como é que vai funcionar, né, o prédio da Coop Home Office já agora em fase de conclusão. São 3 anos e 8 meses de obras ininterruptas, agora indo para 3 anos e 9 meses, né, de obras ininterruptas ali na rua Deputado Aral Moreira. E ali, né, no nosso plantão de vendas, você vai ser muito bem recepcionado pelos nossos profissionais. Eles vão explicar, vão mostrar para você o projeto, a planta do projeto, vão mostrar o funcionamento e claro, vai mostrar para vocês, né, como é possível, que é um sonho perfeitamente possível você conseguir apartamentos ali da Coop Home Office. São apartamentos, né, de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. A Coop Home Office que vem para Ponta Porã para modernizar e deixar ainda mais bonita a nossa princesinha dos Ervais. E você sabe me dizer onde é o endereço do Sabor dos Encontros? Fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. A trajetória do Bob's de mais de 7 décadas dá experiência e solidez ao Bob's, né, para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil e Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's Ponta Porã, bobs.com.br, e ali, só rolar para baixo um pouquinho da página, você vai achar o link Faça o seu cadastro. Ali você vai preencher um cadastro, vai colocar seu nome, todos os dados que estão sendo exigidos ali, e nisso você vai gerar cupons e resgatar os cupons para você aproveitar os descontos e benefícios exclusivos do Bob's Fan. E aí você vai ter várias promoções, por exemplo, 20% de desconto com o milkshake clássico 300ml mais o Dino Jurassic World Recomeço. Nesse aí você vai ter 20% de desconto com o resgate do cupom. Também vai escolher dois, né, do cheddar australiano, o Double Cheese e o Big Bob, com o resgate do cupom, né, não leve mais por menos. Você também, através do resgate do cupom, você vai ter o desconto e vai pagar apenas R$ 28,90 no Bob's Classic com molho Classic ou no Bob's Salad com maionese verde.
Você também vai ter a possibilidade aí do trio Big Bob mais o Sundae por R$ 36,90 através do resgate do cupom. E é claro que você vai ter acessos a muito mais do Bob's Ponta Porã, dos sanduíches, dos milkshakes, lançamentos, dos acompanhamentos, das sobremesas, das saladas e café da manhã, né? Dos mais variados sanduíches. Vamos ver aqui, por exemplo, você vai ter acesso ao Bob's Colossal 2.0, ao Bob's Colossal 1.0, ao Bob's Classic, ao Bob's Salad, ao Bob's Classic duplo, ao Bob's Salad duplo, né? Ao Baconzudo Chicken de responsa, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar Australiano, o Double Cheese, também tem o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Chicken Bacon de responsa, o Crispy Bacon, o Bob's Costela 2 queijos e bacon, enfim, são mais e mais inúmeras variedades, delícias e delícias lá do Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, você sabe onde fica o sabor dos encontros? Eu te digo, é ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali, o sabor dos encontros, Bob's Ponta Porã. É o Bob's que veio para a fronteira Brasil-Paraguai para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Seguindo com as informações e as denúncias contra presos do 8/1 chegam ao Parlamento Europeu. O relatório cita torturas e perseguição política e cobra anistia ampla, né? Os parlamentares europeus receberam um dossiê de quase 1.000 páginas com denúncias sobre violações de direitos envolvidos, né, dos envolvidos no 8 de janeiro. Entregues na última terça-feira, ontem no caso, 30 de setembro, ao eurodeputado Antônio Tanger Correia, os documentos falam em perseguição política e denuncia torturas físicas e psicológicas. Além disso, o material descreve a situação de presos sem o devido respeito às garantias constitucionais. E os materiais aos quais a Revista Oeste, por exemplo, teve acesso com exclusividade, consistem em relatórios das defensorias públicas do Distrito Federal e da União, de fiscalizações do Ministério Público e do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Ademais, constam conclusões da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, em audiência presidida pelo deputado federal Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, o Hélio Negão, né, que tratou dos manifestantes. E os relatórios apontam violações e pedem, né, que as violações devem cessar imediatamente. É o que pede esse relatório sobre o 8 de janeiro. Conforme os advogados Hélio Júnior e Taniele Teles, responsáveis pela denúncia, o objetivo é interromper as arbitrariedades que estão ocorrendo no Brasil. Essas violações devem cessar imediatamente, garantindo-se a liberdade plena dos presos políticos, segundo a afirmação dos advogados. Júnior e Taniele ressaltaram que não se busca punir o Estado brasileiro, mas sim anular condenações injustas e encerrar processos baseados em provas obtidas mediante violações sistemáticas de direitos humanos. Para os dois advogados, qualquer tentativa de reduzir penas ou ajustar dosimetrias apenas prolongaria o sofrimento e manteria viva a injustiça já instalada no Brasil. A entrega do relatório contou com o apoio de organizações como o Movimento Franco-Brasileiro, Instituto Gritos da Liberdade, Patriotas Brasileiros da Alemanha, Influenciadores do Brasil, Liberty Forum e Juntos por um Brasil Melhor. A denúncia amplia a visibilidade internacional sobre os fatos e reforça o clamor por justiça, liberdade e anistia imediata aos perseguidos políticos. De acordo com os advogados, o envio do material ao Parlamento Europeu representa um marco histórico. Não se trata de criminalizar o Brasil, mas de assegurar que os direitos fundamentais sejam respeitados e que nenhuma perseguição política permaneça impune. E isso foi publicado hoje na coluna Ponto da Revista Oeste. E é isso, né? Nós estamos vendo aí uma movimentação, chega agora ao Parlamento Europeu, um relatório que cita torturas, perseguição política e cobra aí, né, a anistia ampla, geral e irrestrita no Brasil. E o relatório pede também, o relatório sobre o 8 de janeiro pede também que as violações de direitos devem cessar imediatamente, né? Eu estava vendo aí as movimentações dos ministros do STF, principalmente Gilmar Mendes, Flávio Dino, tentando se defender, se blindar, né, das punições e sanções, mas são sanções internacionais.
podem promover o que vocês quiserem aqui no Brasil, né, que não vão conseguir nada. As sanções são internacionais, são globalizadas e não vão conseguir fugir. Agora, o que a gente está vendo é que os ministros estão sentindo e estão acusando dos golpes que estão vindo aí através das punições e das sanções da Lei Magnitsky. Bora lá falar de mais um anunciante, de mais um parceiro comercial, é a Solo Forte. A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que tem aí grandes profissionais, experientes profissionais, dedicados profissionais que estão aí, tem aí, né, uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E é claro que trabalham sempre com essa consultoria, com essa assessoria agrícola, né, com as equipes da Solo Forte trabalhando, colaborando estreitamente com os produtores rurais, pequenos e grandes produtores rurais aqui em Ponta Porã, em toda a região de fronteira, e se utilizam de decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar, né, excelentes resultados juntos com o pequeno e o grande produtor rural aqui na fronteira. E as equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo. Isso garante um acompanhamento de perto, um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. E a Solo Forte trabalha sempre se preocupando com a segurança das operações. E por isso são implementadas práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. Isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E sempre você vai ter a Solo Forte trabalhando com o que há de mais moderno, com o que há de melhor. Por isso, a Solo Forte, seus profissionais utilizam de tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras e assim garantir colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando sempre com o grande e pequeno produtor aqui em Ponta Porã e em toda a região de fronteira. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente a Gessul, já quase na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. É um ambiente aconchegante, familiar, você vai chegar lá, tomar uma gelada, uma cerveja gelada, tomar um vinho, uma vodka, um whisky. Pode tomar também aquela cachaçinha de Minas, né, selada, dose única, de vários sabores, mas segundo o Carlinhos Dalzacker, que é o proprietário da Baturité, tem saído muito as raizadas e as puras, né, as cachaças puras da cachaça de Minas, né, que são, para quem gosta de cachaça, sabe que as cachaças de Minas são sempre uma das melhores do Brasil. Para você que não pode com álcool, para criançada, tem doces e salgados, várias marcas de sucos e refrigerantes, né, para fazer a alegria da criançada e de quem não é chegado em bebida alcoólica. E claro, você pode levar sua família lá, né, de segunda a sábado para saborear aquele delicioso espetinho preparado ali pelo Adriano, né? Então você pode levar sua família lá tranquilo, porque é um ambiente muito seguro, um ambiente muito bom, um ambiente familiar, e você pode levar sua família lá para saborear um suculento espetinho preparado pelo Adriano e pelo Carlinhos, né, Dalzacker, lá da Baturité Conveniências. E para aquelas pessoas que não gostam, né, de enfrentar filas dos grandes supermercados, pode ir à Baturité, né, porque a Baturité é uma conveniência que tem muitas coisas, muitas variedades, e com certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Seguindo com as informações, o empresário Elon Musk está pedindo boicote à Netflix por apoio, né? A Netflix tem apoiado aí a agenda woke, e o empresário está criticando a produção infantil com protagonista transgênero. O empresário Elon Musk iniciou uma campanha em sua rede social X para que usuários cancelem suas assinaturas da Netflix. A ação é um protesto contra a série animada The End, Paranormal Park, que tem como protagonista um adolescente transgênero. E a produção estreou em 2022 e mostra Barney, um jovem que foge para viver em uma casa mal assombrada depois da rejeição da avó. O desenho, com classificação indicativa de 7 anos, também apresenta outros personagens da comunidade LGBT, como um adolescente bissexual com autismo e um jovem vietnamita gay, que é o interesse, né, amoroso do protagonista. E o programa foi cancelado depois de 2 temporadas, mas voltou ao debate
depois que um trecho em que Barney revela ser trans viralizou nas redes sociais. Quem divulgou o vídeo foi o perfil Xlibs of TikTok, né? E Donald Trump espera, né, agora um boicote, né? Ele compartilhou essa mensagem, ele compartilhou mensagem, né, dizendo e pedindo, né, boicote aí a Netflix por causa dessa agenda woke. E hoje uma postagem de Elon Musk tem muita força, né, tem muita influência. E o debate sobre a possível influência do primeiro comando da capital, o PCC, no caso das bebidas adulteradas por metanol em São Paulo, está provocando discordância entre as autoridades. Enquanto a Polícia Federal mantém aberta a hipótese de envolvimento da facção criminosa, a Polícia Civil do Estado de São Paulo descarta qualquer relação com o grupo. A suspeita de ligação ganhou força depois da Operação Carbono Oculto, realizada em agosto, que desarticulou distribuidoras associadas ao PCC e acusadas de utilizar metanol em combustíveis. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação sugere que destilarias clandestinas e falsificadores possam ter recebido esses produtos depois da operação policial. O secretário estadual de Saúde, Eleusis Paiva, explicou que busca identificar os responsáveis pela distribuição das bebidas adulteradas. Ele disse que não foram citados locais porque é preciso checar checar de forma correta e também chegar aos distribuidores. E o Paiva completou dizendo que se houver aviso prévio, os produtos podem sumir, né? E o objetivo é pressionar os comerciantes para alcançar os distribuidores. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, não há evidências que sustentem a participação do PCC nos crimes. Segundo ele, em São Paulo, tudo o que acontece dizem que é o PCC, né? Os inquéritos abertos apontam pessoas que atuam em destilarias clandestinas e que fraudam bebidas rotineiramente. Muito perigoso, né? Até o momento, a Polícia Civil do Estado de São Paulo adota um posicionamento cauteloso e focaliza na identificação dos fornecedores. O método usado envolve rastrear cada caso suspeito, refazer os passos das vítimas e vistoriar bares e restaurantes onde proprietários são ouvidos. As autoridades já interditaram 3 estabelecimentos, 2 na capital e 1 em São Bernardo do Campo, ali na região do Grande ABC. E de acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, há suspeitas de que a distribuição do metanol não esteja restrita a São Paulo. Em Pernambuco, por exemplo, 3 casos levantaram suspeitas de intoxicação. Rodrigues detalha que a apuração policial considera vínculos com investigação feitas no Paraná e em São Paulo, ligadas à cadeia de combustível, especialmente pela importação do produto pelo Porto de Paranaguá. Isso é perigoso, que pode espalhar pelo país. O diretor-geral afirmou que as diligências pretendem esclarecer se existe relação direta com o crime organizado, conforme apontam operações policiais anteriores. Ele ressaltou que vai coordenar, né, as ações com a Polícia Civil para garantir abrangência e efetividade nas apurações. Segundo disse Rodrigues, agora é buscar, né, trabalhar de maneira integrada, né? Ele disse isso a respeito das diferentes linhas adotadas hoje pela Polícia Federal e pela Polícia Civil, né? A Polícia Federal aponta, né, uma possível participação aí do PCC, e a Polícia Civil, por enquanto, não tem cautela em fazer qualquer tipo de acusação, né? E seguindo com as informações aqui, né, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do PT, realizou, né, reuniões com o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, para retomar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade contra o Programa Estadual de Regularização de Terras de São Paulo. O encontro mais recente ocorreu ontem com o ministro Flávio Dino. Além do ministro Dino, o ministro já se encontrou, né, com Gilmar Mendes, decano da corte, acompanhado por deputados da bancada do PT paulista. E Teixeira também solicitou audiência com a ministra Carmen Lúcia, relatora, né, dessa ADI, e com Alexandre de Moraes. A ADI é a ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? E o programa contestado permite descontos de até 90% para fazendeiros que ocupam terras do estado, né, em São Paulo. A iniciativa foi implementada em 2023 durante a gestão de Tarcísio Freitas após a sua criação no fim de 2022. Em 2023, né, quando o julgamento estava prestes a ocorrer, Tarcísio se reuniu com diversos ministros do STF e logo depois a ministra Carmen Lúcia retirou o caso da pauta. Guilherme Piai, secretário estadual da Agricultura, incentivou a aplicação da legislação paulista antes
que a lei caísse no STF. O julgamento chegou a ser marcado para novembro de 2023, mas foi posteriormente suspenso. Integrantes do PT temem que o caso perca objeto se não for julgado logo, pois os imóveis continuam sendo regularizados pelo governo paulista. A Alesp aprovou em agosto um projeto de lei da gestão Tarcísio que pode conceder descontos superiores a 7 bilhões de reais na entrega de terras devolutas a fazendeiros. O governo paulista projeta arrecadar 1 bilhão e 92 milhões de reais com a regularização de 720 mil hectares até 2026, segundo dados do ITESP. A área total prevista equivale a 5 vezes o tamanho da capital paulista. Projeção elaborada pela liderança do PT na Alesp, baseada em dados obtidos via lei de acesso à informação, indica que o desconto total pode alcançar 7 bilhões e 600 milhões de reais se o governo cumprir a sua meta. O governo Tarcísio defende a iniciativa com maior regularização fundiária da história do Estado e em nota oficial a administração estadual afirmou que de 2023 a 2025 foram regularizados mais de 4.500 propriedades rurais, chegando à marca de mais de 50% dos assentamentos regularizados. Segundo o governo paulista, a proposta visa modernizar, avançar na entrega de títulos rurais, levando dignidade e segurança jurídica para os produtores rurais de São Paulo, bem como garantindo assim, o cumprimento da função social da propriedade, inclusive no aspecto ambiental. A administração diz que a iniciativa se baseia em análise técnicas do ITESP e da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Seguindo com as informações, E a gente tem falado muito da grande mídia, A grande mídia tá mais para criminosa do que para jornalismo, E o Flávio Bolsonaro, que é senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, do presidente de honra do PL, ele teve que desmentir, um colunista do jornal O Globo. O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicou um artigo intitulado Flávio e o maluco do meu irmão Eduardo Bolsonaro. Segundo o jornalista, Flávio Bolsonaro tem conversado com políticos do Centrão nos últimos dias pedindo votos para o projeto de redução de penas, da anistia, da famosa dosimetria. E numa dessas conversas, pelo menos, tratou o irmão Eduardo de um modo especial ao referir-se a ele como o maluco do meu irmão. Isso aí na coluna do Lauro Jardim. Flávio é contra a estratégia de Eduardo de ir para o tudo ou nada em defesa da anistia do pai. E claro, que isso aí foi escrito pelo Lauro Jardim, do Globo. E depois o Flávio não deixou barato e respondeu no X, escrevendo o seguinte, abre aspas para Flávio Bolsonaro. Prezado Lauro, maluco é quem acredita numa fonte furada dessa. Você é um jornalista de credibilidade e poderia ao menos ter checado comigo. Maluco é quem acha que está tudo normal no Brasil. Maluco é quem não reconhece que Bolsonaro foi condenado por seus inimigos em um verdadeiro tribunal de exceção. Ponto. Não se fala mais disso, Aí o Lauro Jardim que se explique, se quisesse explicar, porque esse pessoal da imprensa, da extrema imprensa, militantes, lulopetistas, jornalistas lulopetistas, tem muito espalhado pelo Brasil, inclusive aqui em Ponta Porã, e que acusam os outros de ser radicais, eles têm mentido bastante, E os outros, a grande mídia mente, e os outros dos outros estados da federação copiam, colam, jogam aí nos seus sites esse monte de mentiraiada aí, e acusam os outros de fake news, Nesse caso aí foi o Lauro Jardim, colunista do O Globo, que já foi alguma coisa na vida, Hoje não é mais. Vamos lá falar de outro dos nossos parceiros comerciais, que é a Futura Soluções Agrícolas. Grande Futura, grande Alex, grande equipe, O Lafayette, um grande amigo nosso aí que está sempre em contato aí com o canal Fatos, Informações e Opiniões, com o Alex nós já tínhamos trabalhado em outras situações, quando eu estava em outras emissoras, emissoras de rádio no caso, e depois que ele nos descobriu aqui no YouTube também, está nos ajudando aí, graças a Deus, é mais um parceiro que vem nos ajudar aí, A Futura Soluções Agrícolas, que é o distribuidor oficial da Eurofilt para o estado de Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa referência, fabricante de filtros de alto desempenho para diesel, está presente em mais de 12 países e aqui no Mato Grosso do Sul, o representante oficial, o distribuidor oficial é a Futura Soluções Agrícolas. Futura Soluções Agrícolas que surgiu desde 2014, Estamos então há 11 anos aí
e surgiu com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e do investidor na região de fronteira e seus arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance, além de oportunidade em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com atendimento um atendimento personalizado, né, que transforma desafios em resultados. É um atendimento consultivo, personalizado, que transforma desafios em resultados. E a visão, né, foi de ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região fronteiriça de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, departamento de Lamambai, Paraguai, e suas redondezas, consolidando a atuação em Mato Grosso do Sul, expandindo para a região centro-oeste e a longo prazo tornar, né, a Futura Soluções Agrícolas um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e em todo o Paraguai. No agronegócio do Paraguai, já a Futura Soluções Agrícolas está trabalhando em outros departamentos, né, que são equivalentes aos nossos estados aqui, além do departamento de Amambai, onde a capital é Pedro Juan Caballero, tem aí os outros departamentos, Concepción, o Chaco Paraguaio, né, onde a Futura Soluções Agrícolas já vem atuando. Então, um grande abraço, pessoal da Futura Soluções Agrícolas. Vamos agora para as informações esportivas aqui no nosso canal Fatos, Informações e Opiniões. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. A 26ª rodada do Brasileirão começou ontem com um empate em 0-0 entre Atlético Mineiro e Juventude, jogando lá na Arena MRV, né? O Atlético Mineiro não tem conseguido fazer bons jogos, né? Hoje tem a sequência do campeonato, com o Palmeiras jogando contra o Vasco da Gama. O Mirassol enfrenta o Red Bull Bragantino. Na Ilha do Retiro tem Sport Fluminense. No Beira-Rio tem Internacional e Corinthians. Como tem empatado, né, o jogo entre Corinthians e Inter, né, tanto faz em São Paulo como no Rio Grande do Sul. O Botafogo joga hoje também, né, no Newton Santos, no Engenhão, contra o Bahia. Na Vila Belmiro tem Santos e Grêmio. No Castelão amanhã tem, aliás, no Barradão, né, em Salvador, tem Vitória e Ceará. Amanhã também, na quinta-feira, Fortaleza e São Paulo, e no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. O líder do campeonato é o Flamengo com 54 pontos, o segundo é o Cruzeiro, né, com 50, terceiro Palmeiras com 49, quarto Mirassol 42, quinto Botafogo 40, sexto Bahia 40, sétimo São Paulo 35, oitavo Fluminense 34, Bragantino é o nono 32, décimo Grêmio 32, décimo primeiro Ceará 31, 12º Vasco 30, 13º Atlético Mineiro 29, 14º Corinthians 29, 15º Internacional 28, 16º Santos 27 pontos. E aí na zona do rebaixamento, abrindo, né, a zona do rebaixamento, 17º Juventude 23 pontos, 18º Vitória 22 pontos, 19º Fortaleza 21 e 20º Sport 14. Eu não acho, claro que não se pode cravar em se tratando de futebol, mas eu diria para você que Sport, Fortaleza e Vitória estão rebaixados. E Juventude também. Dificilmente vai sair dali. Eu acho que pode ser, né? São 4 pontos que tem o Juventude para o Santos. Uma recuperação, de repente, aí, né? Desses que estão ali embaixo. Mas eu acho que a zona do rebaixamento não deve mudar mais, não. Pode ser que altere aí a sequência, né, de chegada, aí, né, de encerramento. Mas eu acho que Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport serão rebaixados para a segunda divisão. Desses, o que menos tem possibilidade de ser rebaixado é a Juventude. Sport para mim está rebaixado. O Fortaleza está com 21 pontos, tem possibilidade de escapar, mas eu acho que não escapa, é difícil a sua situação. Vitória, 22 pontos, está complicado também. Juventude tem 23 pontos, né? Eu acho que não muda mais o descenso do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Brasileirão é o Caio Jorge, do Cruzeiro, com 15 gols, seguido pela Rascaeta do Flamengo com 14 e o Verratti do Vasco com 12. Na quarta colocação está o Pedro do Flamengo com 10 gols. E hoje o técnico Carlo Ancelotti anunciou a sua terceira convocação no comando da seleção brasileira. Na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o treinador divulgou a lista para os amistosos de outubro contra a Coreia do Sul e o Japão. Entre os destaques, o retorno da dupla do Real Madrid, Rodrigo e Vini Júnior, eles estão entre os 26 convocados. Vamos ver os convocados, vamos conferir os convocados. Bento do Al Nassr, Ederson do Fenerbahçe e Hugo Souza do Corinthians são os goleiros. Os defensores, Caio Henrique do Mônaco, Carlos Augusto da Internacional, Douglas Santos do Zenit, Militão do Real Madrid, o Fabrício Bruno do Cruzeiro, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Beraldo do PSG, o Wanderson do Mônaco e o Wesley
da Roma. Os meio-campistas André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, o Casemiro, do Manchester United, o João Gomes, do Wolverhampton, o Joelinton, do Newcastle e o Paquetá, do West Ham. Os atacantes são Estevão, do Chelsea, Martinelli, do Arsenal, Igor Jesus, do Nottingham Forest, o Luiz Henrique, do Zenit, o Matheus Cunha, do Manchester United, o Richarlison, do Tottenham e o Rodrigo, do Real Madrid, além do Vini Júnior, também do Real Madrid. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Um grande abraço a todos, então, fiquem com Deus e até amanhã.